nossas casas, de forma segura, de forma tranquila. E estamos aqui para te glorificar, porque Tu és digno de honra e de glória. Nos abençoa, Senhor, que nós possamos entender as Tuas verdades aqui escritas na palavra, através dos louvores, nas orações. Obrigado por tudo, Senhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 119, fazer a continuação da nossa leitura. Salmo 119, versículos 89 a 96. Salmo 119, 89 ao 96. Assim diz a palavra do Senhor. Para sempre, ó Senhor, a Tua palavra está firmada no céu. A Tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os Teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao Teu dispor. Se a Tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos Teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou Teu, salva-me, pois eu busco os Teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os Teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o Teu mandamento é ilimitado. Irmãos, o que é a palavra de Deus para nós? Jamais devemos chegar ao ponto de subestimar a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem assim, eu já li a Bíblia toda, né? Ler a Bíblia toda não significa dizer que nós sabemos sobre ela toda. Reparem que todos os domingos nós nos reunimos no mesmo local para estudarmos sobre o mesmo livro, sobre o mesmo plano da redenção. E aí vem a pergunta, será que a gente vai ficar a vida toda estudando esse livro? Somente esse livro? E a questão não é somente. Aqui existe uma profundidade de assuntos que em uma vida não dá para a gente contemplar tudo. O salmista nessa passagem, ele passa a investigar a profundidade dos mandamentos de Deus. E a própria Bíblia nos informa que nela existem coisas encobertas. Olha, sobre a revelação, sobre o conhecimento de Deus, existem coisas encobertas que não cabe ao homem saber. Ou seja, o que nos foi revelado é muito profundo. Imagina o que não foi. E por que não foi revelado tudo? Porque não é da vontade de Deus que a gente saiba todas as respostas. Com certeza saberemos bem mais no céu, mas aqui não compete a gente saber. Mas às vezes os rebeldes, quando eles não acham as respostas que eles querem na palavra de Deus, eles rejeitam a palavra de Deus. Já que a palavra de Deus não satisfaz com as minhas respostas, ou não tem a minha resposta, então eu rejeito a palavra de Deus. Mas se cremos na Bíblia, vamos ficar satisfeitos com o que está escrito nela, porque ela também diz que ela mesma é suficiente, ela é útil e suficiente. Suficiente para nos instruir, suficiente para nos mostrar o plano da salvação em Cristo Jesus. E útil, toda ela é útil. Não são apenas as cartas de Paulo que são úteis. Sofonias, Obadias, Ageu, toda ela é útil na mesma importância. Tinha um professor meu de teologia que ele dizia, olha, quando você chegar no céu e Ageu chegar para você, e aí, o que é que você achou do meu livro? O que é que você vai dizer, né? Obadias, e aí? Concluísse o que no meu livro lá, lendo na terra?
Você, rapaz, eu só tenho assunto com Paulo, né? Só tenho assunto com outras pessoas, mas com Obadias não dá não. Mas toda ela é útil. E é nisso que nós temos que crer. Olha o versículo 96. Perdão, irmão, deixa eu... Rapidinho. Às vezes ele sai aqui. 96. Tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Irmãos, todo conhecimento que a gente tem nessa terra, ele é limitado. Por exemplo, o conhecimento da história é limitado. O conhecimento da medicina é limitado. Da odontologia é limitado. Por quê? Porque tudo foi criado. E tudo que é criado é limitado. Tudo debaixo do sol é limitado. E mesmo sendo limitado, a gente nunca vai saber de tudo. Eu nunca vou ler todos os livros de história que já foram escritos na história da humanidade. Eu não vou ler. Não dá tempo numa vida para ler isso. E nem quero. Quero ler só os melhores, né? Mas mesmo se eu tentar, não, eu vou me dedicar a ler tudo, saber tudo que já escreveram na vida sobre a história. Eu não vou saber. E é um conhecimento limitado. Imagina a palavra de Deus. Imagina o conhecimento de Deus. Louvemos a Deus, que é infinito. E adoremos a esse Deus, que é maravilhoso. Vamos, nesse momento, fazer uma oração de adoração ao Senhor. Eu queria pedir ao nosso irmão Felipe que orasse nesse momento. Santo Deus, nós mais uma vez nos alegramos, Senhor, em estar na Tua presença com os nossos irmãos, reunidos aqui nesse dia que é o Teu dia. Que alegria é, Senhor, nós temos o conhecimento e desfrutar da Tua presença, Senhor, conforme é ordenado na Tua palavra. A Tua palavra que nos é regra de fé e prática e que nos guia na adoração ao Senhor. Nos permite, Senhor Deus, sempre fazer aquilo que é prescrito no Teu livro, Senhor, para que nós não incitemos a Tua ira, Pai, sobre nós. Nos dá, Senhor Deus, nesse momento, concentração, não deixa, Senhor Deus, que nenhuma distração do mundo ou coisas que virão acontecer nessa próxima semana roube a preciosidade que é estar aqui presente de corpo e alma, Senhor. Abençoa o reverendo que nos trará a palavra. Abençoa o ministro que irá nos guiar nos louvores e cânticos, Senhor Deus. Abençoa cada parte desse culto que nós fazemos para Ti, Senhor. É isso que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor o hino 137, Abrigo no Temporal. Refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Cristo, nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na Tribulação. refaz as forças da vigor, Descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal,
na tentação, em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação. Fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 21. Isaías 21. Vamos ler os 10 primeiros versículos. Eu vou ler a partir do versículo 1. Profecia contra a Babilônia. Assim diz o versículo 1. Sentença contra o deserto junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Aqui ele está falando da Babilônia. A Babilônia era conhecida como deserto do mar, ou deserto junto ao mar, dependendo da sua versão. E aqui ele vai profetizar literalmente sobre o Império Medo-Persa invadindo a Babilônia e de fato sendo um fim do cativeiro, representando o fim do cativeiro. É quando os persas invadem a Babilônia. No 2 ele diz assim: uma visão terrível me foi anunciada, o traidor procede traiçoeiramente e o destruidor anda destruindo. Ao ataque, ó Elão, fecha o cerco, ó Média, já fiz cessar todo gemido. No versículo 2 nós temos traidores sendo traídos e destruidores sendo destruídos. Essa é a expressão que ele vai usar aqui. E é interessante porque na história nós temos dois personagens. Um era chamado Gádatras e outro Gobias. Dois soldados da Babilônia que vão trair a Babilônia. Vão mostrar como era... vão explicar todas as ruas aos medo-persas e todas as posições militares dos babilônicos, a mais frágil, a mais forte, para que fosse fácil eles invadirem. Os traidores foram traídos, os destruidores foram destruídos. Essa é a profecia de Deus. Ou seja, aqueles que tinham fama de trair e destruir, eles agora vão encontrar o seu declínio. E ele diz: ao ataque, ó Elão, Elão, chefe da guarda dos persas. Vamos lá, Elão, fecha o cerco, ó Média. Já fiz cessar todo o gemido. Por que isso? Porque ele está falando agora diretamente com o povo de Israel. Ele está dizendo assim, olha, quando os persas invadirem a Babilônia, irá cessar todo o gemido. Todo o clamor de vocês para que acabe o sofrimento do cativeiro irá cessar. Porque agora os inimigos deles estão invadindo eles. Versículo 3 e 4. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia. É interessante porque agora aqui nós temos uma visão
de como o rei da Babilônia, o Belsazar, ele vai se sentir. Ele vai se sentir literalmente assim. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como dores de mulher que está dando à luz. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço e não posso ver. Ao meu coração bate forte, o horror me apavora. O crepúsculo que eu aguardava só me trouxe tremor. Belsazar, o último rei da Babilônia, ele iria sentir isso aqui ao contemplar tanta tragédia em ver o seu império tomado. Versículo 5, põe-se à mesa, estende-se tapetes, come-se e bebe-se, levantem-se príncipes e untem os escudos. Aqui ele nos mostra como as pessoas estavam seguras de si na Babilônia. Elas estavam comendo na mesa, elas estavam bebendo. Quando veio a invasão, elas estavam festejando. E quando elas souberam da notícia da invasão, elas ficaram orgulhosas, cheias de si. Elas untaram os escudos como se nada tivesse acontecido. Vamos lá, vai ser só mais uma vitória que a gente vai conquistar. Eles estavam confiantes, eles estavam cheios de si. Versículo 6. Porque assim me disse o Senhor, vá e ponha uma sentinela, que fique olhando e anuncie o que enxergar. Aqui é uma visão que Isaías está tendo de como o rei, ele cuidava dos inimigos. Ele vai lá, coloca uma sentinela. Tudo que você vê, se você vê alguma coisa estranha, me avise. Versículo 7. Se ela enxergar uma tropa de cavalos de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ela que escute atentamente, com muita atenção. Então, o que estava olhando gritou. É exatamente isso. Olha, se você vê na frente alguns cavalos, se você vê uns jumentos, se você vê uns camelos atrás, me avise. Porque essa tropa é preocupante. É literalmente a característica da tropa da Pérsia. Os comandantes andavam a cavalo. A primeira fronte andava de jumento e o resto de camelo. Essa era a característica. Olha, se você vê essa sequência, você me avisa. E de fato aconteceu. Versículo 8. Então o que estava olhando gritou, Senhor, durante o dia estou continuamente sobre a torre de vigia e fico de aguardo, durante noites inteiras. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavalos de 2 a 2. Então ele ergueu a voz e disse, aqui já é a profecia, caiu, Babilônia caiu, todas as imagens de esculturas dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Ah, meu povo, debulhado e abatido como trigo na eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, isso lhes anunciei. O olheiro, ele está vendo o que está acontecendo e ao mesmo tempo é como se ele estivesse vendo, tendo a visão do olheiro profetizando. Olha, não tem mais jeito, eles invadiram. Eu estou vendo dentro do império, o outro império invadindo e derrubando as imagens e esculturas, tudo que a gente edificou. E agora ele se dirige no versículo 10 ao povo de Israel, no cativeiro, e diz, é um povo que está debulhado e abatido como o trigo na eira. Essa é a igreja do Senhor. Nós estamos sempre sendo peneirados. E para você separar joio do trigo, a igreja precisa ser peneirada. Peneirada e batida como o trigo na eira. Não dá. Não tem como não ter uma pequena turbulência para que o trigo ele se separe do joio. É isso que vai nos diferenciar. E quando o trigo fica na peneira, é porque é trigo. E o que cai é joio. É literalmente o que ele está dizendo aqui. Por causa do pecado, por causa da idolatria, o Senhor vai ter que vir com disciplina. Ele tem que vir para que o trigo muitas vezes se ajeite, que somos nós, e para que o joio se separe do trigo. Precisa de uma peneira que balance. E incomoda quando balança. Amém? Vamos ter uma oração de confissão. Queria pedir ao nosso irmão Zuzá que orasse nesse momento. E em seguida vamos louvar com o nosso irmão Mateus. Oremos.
aqui, que sabemos, Senhor, o quanto somos pecadores. Confessamos, Senhor, nossos pecados a Ti diariamente. Tem misericórdia de nós, Teu povo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, no nosso processo de santidade. Limpa, Senhor, o nosso coração e a nossa mente diariamente, momento a momento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a absorver tudo que vem de Ti, Senhor, ao lermos e estudarmos a Tua palavra, para conseguirmos, Senhor, vivê-la e ensiná-la para o louvor da Tua glória. Amém, Jesus. Para glorificarmos a Ti e a Ti somente. Confessamos, Senhor, nossos pecados, somos pecadores, pequenos, limitados, Senhor, dependemos exclusivamente de Ti somente. Reconhecemos isso, por isso estamos aqui, Senhor, para glorificarmos e cultuarmos a Ti. Te agradecemos, Senhor, tão grande salvação, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos conduz nesse processo de santidade. Fica conosco, Senhor, teu povo. Ó, Senhor, que consigamos, Senhor, cada vez mais te representar como cristãos sérios, reconhecendo sempre nossa dependência de Ti somente. Te agradecemos, Senhor, por mais essa tão grande oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Esse é o momento de trazermos nossos dízimos e ofertas. Vamos louvar o Salmo 113 e depois o hino É o Teu Povo. Servos Deus, ao seu nome dai louvor, agora aceitam, seja bendito o nome seu, nascente ao pôr do sol, ao seu nome dai louvor. Excelso é Deus sobre as nações, e sua glória sobre o céu. Semelhante a Deus, cujo trono acima está, Deus se volta para ver tudo que passa em terra e céu. Do monturo fraco traz para cidade como os reis, Jesus salvo seu, faz a estéril conceder, mãe alegre se torna, vive em família com os seus. Oh, aleluia, aleluia. Temos que ir para o nosso Deus, nós somos o seu povo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome,
pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, pois és santo, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento. No livro de Eclesiastes, hoje no capítulo 6, vamos contemplar todo o capítulo. É um capítulo de 12 versículos. Eclesiastes 6. Assim diz a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Há um mal que vem debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhes falta, tudo o que a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem, por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. E sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morra? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida,
Obrigado, Senhor, porque temos essa oportunidade. Nos instrui, nos abençoa, para que possamos entender essas preciosas verdades que foram escritas há tanto tempo atrás, mas que se mostram tão atuais diante das circunstâncias das nossas vidas. Nos abençoa, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, imagine que você recebe a seguinte notícia: um meteoro vai cair na Terra. Não tem como você impedir. Daqui a 3 meses, um meteoro vai cair na Terra e você não pode fazer nada. Esse meteoro é enorme, ele vai destruir o planeta todo. Não vai sobrar uma formiga. Não tem como impedir. Como as pessoas iriam recepcionar essa notícia? Será que muitos só iam considerar como mais uma notícia, né? Diante de tantas correntes no WhatsApp que a gente recebe, né? De desastres e de doenças, será que essa seria só mais uma? Outros iriam entrar em desespero, o mundo talvez entraria em um completo caos. Mas se essa fosse uma verdade inevitável da humanidade, daqui a 3 meses, um cometa irá destruir a Terra, o que nós faríamos? Ficaríamos com os nossos familiares? Eu acho que as igrejas começariam a lotar, né? A gente ia ter que alugar um espaço maior nesses 3 meses, né? Aumentar aqui os dias, talvez, de culto. Pessoas que a gente nunca mais viu, né? Ou que nunca imaginou estar na igreja, talvez elas estariam. Talvez você viajasse mais, né? Vamos aproveitar, vamos conhecer esse mundo aí, já que ele vai ser destruído. Finalmente abrir aquele vinho que você está guardando, né? Está guardando para muito tempo, abre logo, já toma, já fica tranquilo. Vai para a praia sem passar protetor solar, né? O que é que vai acontecer, né? Eu não sei. Pedir perdão a alguém, enfim. Muitos iriam se acertar com Deus. Ó, tem aquela pendência ali que eu achei que eu ia viver mais. Uns iam rir, outros iam chorar. Eu talvez não cortaria o açúcar nesses 3 meses, né? Açúcar livre, liberado. As coisas seriam mais ou menos prazerosas nesses 3 meses. Você viveria mais ou menos despreocupado. Uma coisa é certa. Finalmente iríamos parar de viver como se fôssemos viver para sempre. A humanidade vive muito assim. Está aí o que eu tenho certeza que a maioria das pessoas fariam. Nada. Agir como se não tivesse acontecido, como se essa notícia fosse falsa. Porque é assim quando pensamos no fim. Quando pensamos no fim, é melhor não pensar. Quando pensamos no fim, é mais fácil não pensar. É menos doloroso, é mais relaxante acreditar que não vamos morrer. Ou que Jesus não vai voltar na minha época, não é assim? Ó, tantos anos, 2022 anos, aí ele vai voltar agora, quando eu estou vivo. Não, ele vai voltar depois, não pode voltar agora, né? Mas a Bíblia nos ensina, Deus estabeleceu um princípio. E se ele estabeleceu um princípio, a própria Bíblia nos diz que ele estabeleceu um fim desse princípio. Salomão aqui, ele está começando a fazer com que a gente entenda e pare e raciocine, e pare de uma vez de pensar assim, olha, já que aquela pessoa tem tudo que ela quer, aquela pessoa é feliz. Salomão está dizendo, ó, para de pensar assim. Não é assim. Ter tudo o que deseja é sinônimo de felicidade. Salomão está dizendo, para de pensar assim. Depois de tantos anos de igreja ou de vida, nós ainda acreditamos nessa lenda. Salomão vai dizer que em Eclesiastes 6, que nenhum projeto terreno vai nos trazer satisfação plena. Como eu disse no começo, nada criado pode nos trazer e pode encher o nosso coração, pode nos trazer paz. Todos nós caminhamos para o final.
Você sabe que a vida é difícil. A gente sabe. Se a gente viver um pouquinho nela, a gente sabe que as coisas não vêm fácil. Tem semana que você está confiante, desesperado, esperançoso, nervoso e relaxado. Numa semana só. Segunda você está confiante, terça desesperado, quarta esperançoso, quinta nervoso e sexta relaxado. Porque é sexta-feira. Tudo numa mesma semana ou em todas as semanas. Viver não é fácil e viver para a glória de Deus é mais difícil ainda. Para qualquer um viver não é fácil. Para o crente é mais difícil ainda. A vida é insatisfatória e incerta debaixo do sol. Mas Cristo nos mostra algo superior. A gente não vai ver aqui em Eclesiastes só algumas coisas que a gente não tinha visto. Mas aqui são pinceladas de coisas que ele já falou, porque aqui chegamos literalmente na metade do livro. Ele vai recapitular um pouco o que a gente viu e seguir adiante no livro de Eclesiastes. Olha os versículos 1 e 2. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grave aflição ou grande mal. Aqui ele não vai falar só que é vaidade e correr atrás do vento. Ele vai dizer que é muito ruim isso aqui. É uma grave aflição. Salomão, ele não está falando de um homem que tem tudo o que ele quer. Mas ele não tem a capacidade de aproveitar o que ele tem. E isso é diferente do capítulo 5. Capítulo 5 ele vai dizer assim, olha, é vaidade você querer ficar buscando, sempre vivendo e querer as coisas que você não tem. Você nunca se satisfaz, você só quer o que você não tem. Isso é vaidade, porque você não vai ter tudo. Agora ele muda a situação. Ele vai dizer assim, agora esse homem tem tudo. Ele não quer ter alguma coisa, ele tem. Mas ele não tem a capacidade de desfrutar aquilo que ele tem. Ou seja, tentar ter tudo não satisfaz. E agora no capítulo 6, ter tudo também não satisfaz. É isso que ele está aprofundando agora. Ele nos fala no versículo 2, não é? Grave aflição. Ele tem tudo, mas quem aproveita o que ele tem não é ele. Quem aproveita é o estranho. Ele não tem tempo para aproveitar. A gente segue achando que se a gente olhar o exterior, nós sabemos se uma pessoa é feliz ou não. É só olhar o que ela tem. Se ela tem muitas coisas, se ela tem tudo o que ela quer, ela é feliz. Os nossos medidores de felicidade, eles não estão funcionando. Você pode achar, olha, se alguém tem muito dinheiro, claro que ele é feliz. Se alguém tem muitos filhos, claro que a pessoa é feliz. A casa sempre lotada, sempre alegre, é feliz. Se alguém tem os seus projetos atingidos, fez um projeto e conseguiu, é feliz. Se alguém tem muitas posses, é feliz. Nenhum desses medidores, eles são adequados biblicamente para saber se alguém é feliz. E eu gosto de pregar em sequência, né? Por que é bom pregar em sequência? Porque você tira qualquer possibilidade de sermão de carapuça, né? Ó, não tem nada a ver, eu estou pregando em sequência. Olha o versículo 3. Versículo 3 é uma coisa maravilhosa, que ele vai dizer assim, ó. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. O que ele fala aqui é muito pesado. Não adianta ter 100 filhos, não adianta viver muito. Mesmo com tudo isso, a sua alma se entristecerá e você caminhará triste rumo ao fim do mundo, rumo ao meteoro. Porque as coisas criadas, elas não enchem o coração. Somos muitas vezes mal agradecidos. Somos muitas vezes como crianças, a gente fica com tanta expectativa, olha, no dia que eu tiver isso, aí eu vou ser feliz. E a gente não aproveita as coisas que Deus já nos deu. Por exemplo, é aquela pessoa que tira férias, mas não consegue descansar. Tira férias, mas não sabe aproveitar as férias. Mas somos assim também.
Toda semana Deus nos dá um dia de descanso. E muitas vezes a gente não consegue descansar. Descansar no sentido não de dormir, mas descansar no sentido de não. 6 dias é trabalho, é as preocupações, mas aqui eu vou separar para o Senhor. Muitas vezes a gente não consegue. Ele está dizendo assim, olha, esquece o trabalho, separa a tua família, vem para cá cultuar ao Senhor. Esquece o trabalho. E a gente fica lá trabalhando. Ou como a maioria faz, né? Com o pé na areia da praia, mas com o notebook, né? Trabalhando. Com o pé na areia da praia, mas com o celular na caixa de e-mail, respondendo e-mail, ou respondendo WhatsApp, trabalhando. Tá lá com o pé, mas não tá de férias. Aproveitar o domingo é um dos grandes presentes que Deus nos deu. Aproveite o tempo que Deus lhe dá para viajar, para sair com os amigos. A gente está vendo constantemente que não existe mal nisso. Enquanto no capítulo 5, ele está mandando a gente não tratar diversão, dinheiro, prazer como nosso Deus. No capítulo 6, ele está dizendo que a gente pode desfrutar de dinheiro, prazer e diversão para a glória de Deus. Não trate como Deus, faça melhor. Use tudo isso, você pode usar, mas use para a glória de Deus. Nós cristãos, às vezes, carregamos esse senso de culpa quando a gente se diverte. Ou quando a gente está de férias. Olha, não é para eu estar de férias, é para eu estar trabalhando. Esse negócio de férias, isso aí é coisa de vagabundo, né? Só vagabundo tira férias, se diverte. Não, eu tenho que estar sempre trabalhando. Eu sou um miserável pecador, não é? Eu tenho que estar sofrendo sempre sofrendo, nunca me divertindo. Que é isso? A gente carrega esse senso de culpa. E é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente sempre está tentando prolongar os nossos momentos de alegria. Muitas vezes eu vou assistir uma série, Mariana não entende isso. Mas eu digo assim, em vez de eu assistir tudo, eu assisto um episódio. Eu adoro aquelas séries que lançam um episódio por semana. Adoro. Por quê? Porque se a série é boa, o cara fica mais tempo com ela. Depois ela vai lhe abandonar e você nunca mais vai ver, ou vai ver só daqui a 3 anos. Tem série que você tem que maratonar, senão recebe logo um spoiler. E daqui a pouco, acabou-se. Mariana não entende. Eu digo, Mariana, eu gosto de degustar a série, degustar. Aí você pode me achar doido. Mas e você que, num pedaço de bolo, você deixa o recheio para o final? Isso também é prolongar a alegria. Tá vendo que eu não sou o único doido? Numa pizza que você deixa o melhor pedaço para o final. Por que você deixa o melhor pedaço para o final? Por que você deixa o pedaço com recheio para o final? Porque você está querendo prolongar aquele mínimo tempo de alegria que você está tendo. Você quer deixar o melhor, você fica na expectativa, daqui a pouco eu vou pegar o pedaço com o recheio. É assim que acontece, e a gente sabe que vai acabar. Aí chega o seu amigo e come o pedaço, né? Não sabia. Aí pega o seu... eu quero esse pedaço. Aí você, bênção, né? Eu ia pegar. Ou o seu irmão que sabe que você queria aquele pedaço e pega o pedaço. Por que você queria? Não porque ele está com fome, ele já está saciado. O fato é que ele dá um baque aqui pra gente. Não vamos realizar todos os nossos sonhos debaixo do sol. Tem coisas que a gente vai conseguir e a gente sabe que consegue. Se eu me programar, eu consigo fazer isso aqui. Tem coisas que a gente acha que vai conseguir, mas não vai. E tem coisas que você sabe que nunca vai conseguir. Olha, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é o que Deus quer para minha vida. Seguir essa carreira aqui, não. Deus quer que eu siga aqui. Não vou nem tentar. Um dia eu quis, mas eu sei que eu não vou conseguir. O que eu não é para mim. Não vamos conquistar todos os nossos sonhos. Tudo que a gente quer, o cara lá de cima não vai dar, não. Tem aquela música, né? Da Xuxa. Não. Primeiro, que ele não é um cara. E segundo, que não é isso que ele planejou para as nossas vidas. Deus planejou para a gente aqui na Terra vislumbres de satisfação plena.
Esses momentos que você tem, pequenos de prazer, de alegria, são vislumbres. Por isso que nesses vislumbres a gente deve aproveitar. Deus planejou isso e isso é bom. Mas aqui a alegria, ela não dura. Esse mundo não consegue sustentar esse momento pequeno de prazer que você tem. Porque ele perdeu essa capacidade por causa do pecado. Uma vida plena de amor não existe aqui na terra. Nós sabemos disso. Olha o versículo 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem, por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Salomão está dizendo que a nossa solução é a morte. Isso é muito pesado. Já que nada satisfaz, ele levanta a indagação: para que viver? Irmãos, esse é um dos versos mais pesados que a gente tem, versículo 7. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Os prazeres dessa vida são como os alimentos que você come. No final, eles viram fezes. E você está, daqui a pouco, com fome de novo. Você sempre precisa de mais. Se a vida se resume a apenas ser arrependido do que eu fiz ou deixei de fazer, não é melhor não nascer? É isso que ele levanta. Porque quem não nasce, não passa por essa realidade. Se isso é tudo na vida, um aborto é mais feliz. Olha, o mundo não vê com bons olhos ter muitos filhos, não é isso? Ah, você tem quantos filhos? Tenho 6. Ah, poxa, que desafio, né? O mundo já começa a... Caramba, se for fila de emprego, a pessoa não é empregada, né? Com 6 filhos, vai sair todo dia, né? Para atender um dos meninos. Não quero. É assim que o mundo vê. Ele não vê com bons olhos você ter muitos filhos. Mas a Bíblia vê com bons olhos. A Bíblia aprova você ter muitos filhos, né? É uma bênção você ter muitos filhos. Que bom! Mas olha o que é que Salomão faz. Ele pega um exemplo positivo bíblico e joga contra a gente. Ele diz assim, olha, ter muitos filhos é uma bênção. Filhos são herança do Senhor. Toma aí 100 filhos. Veja se você vai ser feliz. Mas não é bom? É. Mas você não pode colocar como centro da sua vida. Qual o fim principal do homem? Ter filhos? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você pode glorificar a Deus tendo filhos? Claro. Mas o fim principal do homem é você adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Ter filhos é uma bênção. Mas se você colocar como centro da sua vida, como tudo que você deseja, vira vaidade. Você vai ficar triste também. Ele está dizendo, olha que bênção ter filhos. Toma 100 filhos e coloca como centro da sua vida. Não vai satisfazer. Outra coisa, você acha que viver muito vai trazer alegria? Toma aí 2000 anos. Ele está exagerando aqui. Você acha que você não tem tempo para nada? Você só vai viver 80, 90, 100 anos? Ok, toma mais aí 1900 anos. Veja se você vai ser feliz. Não satisfaz. Olha, isso é uma das grandes reclamações do mundo. Falta de tempo. Se eu tivesse mais um tempinho, eu, realizaria todos os meus sonhos. São tantos sonhos que a gente tem, tantos livros não lidos, tantas viagens não feitas, tantas conversas não concretizadas, tudo isso por causa da falta de tempo. E a gente vai vendo a vida passar e vendo, não dá mais tempo de eu fazer isso aqui, não dá mais, agora o meu foco é isso aqui. Não tem mais como. Eu estou ficando velho. É isso que acontece. A gente fica com aquela sensação de que o tempo não basta. Eu tenho pouco tempo para o que eu quero fazer aqui na Terra.
Eu tenho muita coisa para fazer e Deus vai me dar pouquíssimos tempos, 80, 90 anos. E Salomão está dizendo, mesmo com 2.000 anos de idade, ainda não vai dar tempo. Quanto mais anos vividos, mais projetos desejados e inacabados. Você sempre vai ter mais e coisa para realizar. Não importa quantos anos você tenha. Com 2.000 anos, você iria aproveitar muito da vaidade desse mundo e da maldade desse mundo caído, e ia ter mais outros projetos. É bom viver 2.000 anos? Não. Não é bom viver 2.000 anos. Não é uma bênção assim, não. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é feio. Se tudo que existe nesse mundo caído é essa vaidade, ele levanta, é melhor não conhecê-lo. Se tudo que existe é essa vida debaixo do sol, só, é melhor não ter nascido. Se é só essa vida debaixo do sol e no final a minha alma vai ser aniquilada, um aborto é muito mais feliz do que eu. Porque esse mundo, ele não satisfaz. Se no fim de tudo, eu sei que o meteoro vem e acabou, por que cortar as unhas? Por que aparar a grama? Por que gastar tempo com coisas que não vão durar? Todo o trabalho, versículo 7, do ser humano é para a sua boca. Contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Versículo 8. Pois que vantagem tem um sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Tudo isso é vaidade, correr atrás do vento. Aqui Salomão ele vai personificar a cobiça. A cobiça. Como se ela estivesse andando aí, ela fosse uma pessoa que andasse de maneira ociosa. E é exatamente isso como a cobiça ela age em nós. Parece que nós não podemos dormir sem a gente antes desejar aquilo que a gente não tem. Tem gente que vive assim. E eu sei que você, em alguns momentos da sua vida, podem ser raros, mas acontece, você olha para a sua vida e diz assim, poxa, eu reclamo daquilo que eu não tenho, daquilo que eu queria, mas olha o que Deus me deu. A gente tem nesse mundo vislumbres de contentamento. Assim, olha, eu sou rico, Deus me dá saúde, Deus me dá vontade de trabalhar, criatividade, Deus me dá uma família. Eu sou rico. E a gente para e diz assim, fica feliz, fica satisfeito. Poxa, obrigado. E de repente acontecem coisas que você começa a reclamar. Você está satisfeito, de repente você fica doente e não pode trabalhar. Poxa, você está muito satisfeito, muito feliz, de repente depois do culto você ouve a notícia que o seu time perdeu. E o seu time, olha aí, não é invencível. Meu time perdeu. E por que existem essas coisas? Você está contente, Puxa, minha vida é ótima, ficou doente. Minha vida é ótima, o carro quebrou. Minha vida é ótima, o time perdeu. Por quê? Porque eu estava tão feliz, porque agora, do nada, é Deus lembrando que esse mundo é assim. É Deus lhe mostrando, olha, você pode estar muito feliz, mas o mundo, ele não vai sustentar essa sua felicidade. Ele não tem essa capacidade. Não dá. Vão acontecer diversidades na sua vida. Versículo 10. Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. E sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Que proveito que se tem disso? Salomão, ele está dizendo que satisfação de verdade não encontramos aqui. O pregador, ele reflete. Será que tem algo mais? O pregador, ele para e pensa, calma. Olha, esse mundo jaz no maligno, mas esse mundo é controlado por alguém. Versículo 10. O mundo não é governado pelo acaso. O acaso não vai me proteger enquanto eu andar distraído. O mundo não é governado pelo acaso. Ele começa a refletir, calma, tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo.
tudo o que virá, todo o futuro, Salomão está dizendo assim, ó, tudo foi predestinado, calma. Como um bom calvinista aqui, Salomão está dizendo, olha, calma, tudo é predestinado. Mas por que esse mundo é perverso? Deus sabe. Inclusive decretou tudo. Parece que não tem lógica, muitas vezes eu paro e penso, um mundo tão desregrado, ser governado por alguém tão regrado. Um mundo tão desorganizado, ser governado por alguém tão organizado. Como é que pode? Olha a ironia. E de certa forma é uma ironia. Mais irônico ainda é o pior dia do mundo, o pior dia da história da humanidade ser o melhor dia do mundo. O dia que assassinamos o Filho de Deus também é o dia que ele morreu pelos nossos pecados, que ele nos salvou. Esse é o Deus que governa o mundo, aquele que sabe o fim desde o princípio. O versículo 10 ele é profundo porque ele nos diz que Deus tem o controle sobre tudo. Ele sabe o futuro, ele conhece o homem e o fez sabendo que é mais fraco do que ele. São 3 verdades aqui. Ele sabe tudo, ele sabe o que é o ser humano e ele sabe que o ser humano não pode enfrentar ele. Que o ser humano, ele fez propositalmente o ser humano mais fraco do que ele. Deus nos fez ciente de que não podemos mudá-lo. Olha, eu não vou mudar a cabeça de Deus. Ele já fez você sabendo disso. Você pode até negá-lo, mas não adianta você ignorá-lo. Não adianta você criar teses e mais teses negando a sua existência. No final, o meteoro vai cair do mesmo jeito. Não adianta você dizer, o meteoro não vai cair. Daqui a 3 meses ele vai cair do mesmo jeito. O fim se aproxima, você aceitando ou não. Deus lhe criou incapaz de impedir o seu fim. Não adianta você dizer, eu não vou morrer. Repita a sua vida toda, eu não vou morrer. Você vai morrer. É inevitável. Você aceitando ou não. Jó tentou confrontar Deus. Jó tentou debater com Deus. Saiu abismado com o que ouviu. O mundo é mais forte do que você, mas Deus é mais forte do que esse mundo. E eu acho interessante uma música do profeta secular do desespero. O nome dele é John Lennon. E ele escreveu a música Imagine. É uma das músicas mais famosas do mundo. A melodia é linda, mas a sua letra é diabólica. Olha a tradução de Imagine. Imagine que não existe céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Imagine que não há países. Não é difícil. Nada para matar, nada para morrer. Imagine que não existem religiões. Imagine todas as pessoas vivendo em paz e o mundo será todo um. Imagine um mundo sem posses, sem cobiças ou fome. Uma irmandade de homens. Imagine o mundo vivendo como um só. É uma proposta que parece linda, né? Bonita. Mas a proposta é a seguinte. Vamos viver como se nesse mundo não existisse nada a mais, nada além, nada eterno. Vamos viver como se o céu fosse uma ilusão, como se religião fosse uma bobagem. Vamos viver apenas debaixo do sol. É isso que essa música está falando. Essa é a melhor saída que o mundo pode lhe oferecer. Quer parar de sofrer? Finja que não existe sofrimento. Finja que o meteoro não vem. Não olhe para cima, né? Não olhe para cima. Vamos viver enganados. E francamente, para quem não tem Deus, essa é a melhor solução. É como o Felipe falou, eu vou lhe levar para o inferno num trem com ar-condicionado. Pelo menos tem ar-condicionado, né? Enquanto você não chega, tá bem. É a melhor solução. Porque, veja, inferno
não é a aniquilação da alma. Antes fosse. Esse meteoro aqui não vai cair e as almas vão ser aniquiladas. Não, seria bom, seria rápido. Inferno é meteoro caindo na sua cabeça de novo, de novo, de novo e de novo. Eternamente. Isso é inferno. Antes fosse a aniquilação da alma. Por que a música de John Lennon não funciona? Vamos esquecer Deus e cuidar um dos outros. Porque fomos criados para nos relacionarmos com Deus em primeiro lugar. Se eu não me relaciono com Deus, eu perco o sentido de estar vivo. Acabou. Se eu não me relaciono com o meu Criador, eu não aprendo a me relacionar com ninguém nesse mundo. Não tem como eu me relacionar bem com o outro sem Deus. Nunca existe vida, propósito e esperança sem Deus. Fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Ele nos criou assim. Nós temos essa sede natural por algo que não é desse mundo. Todos nós. E aqueles que querem saciar com coisas desse mundo nunca encontrarão paz. A solução está acima do sol. Olha as duas perguntas que ele levanta no versículo 12, para a gente concluir. Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ele gasta como sombra? Deus. A resposta da primeira pergunta é Deus, Deus sabe. Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morra? Deus. As duas perguntas que ele levanta só podem ser respondidas com Deus. Só Ele tem a capacidade de te dar coisas e você entender que elas não vão durar para sempre. Você pode ter o carro do ano, já falei isso aqui várias vezes. Eu gosto de carro, né? Aí eu falo muito de carro. Você pode ter o carro do ano? Pode, não é pecado. Pecado é achar que o carro do ano que você tem vai durar para sempre. Que ele é o centro da sua vida. É muito bom a gente ter as coisas. É bom. Eu não vou dizer que é ruim ter as coisas, não é bom. Mas ter as coisas na perspectiva correta. Ele nos promete que o futuro somos nós com Ele. E Ele não promete explicar tudo para você. Tem coisas que estão encobertas. Por que tem tanta injustiça no mundo? Por que tem tanta corrupção no mundo? Por que umas pessoas conseguem algumas coisas e as outras não conseguem? As duas são crentes, as duas temem a Deus, mas umas conseguem as coisas que as outras não conseguem. Por quê? Não é injusto? Porque fulano é rico e ainda é mais crente do que eu. Que absurdo. Não pode. Quando a gente vê a vida dele mesmo prática, tem coisas atitude que ele toma que é muito mais crente do que eu. E é rico. Deus ainda deu sabedoria e dinheiro. Dava só a sabedoria, né? Me dava o dinheiro. Por quê? Ele não promete explicação. Ele promete uma chegada segura e eterna. Então, para concluir, irmãos, a gente chegou na metade desse livro, certo? Esse ano a gente termina, se Deus quiser. E falamos muito sobre coisas pesadas aqui, né? E eu confesso que Salomão, ele fala muito mais sobre os desapontamentos da vida do que as coisas boas. São vislumbres aqui de coisas boas, é igual ao mundo. É coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, momento ali de relaxamento, coisa ruim, é assim. Mas ele está nos mostrando o que a vida é de verdade. Porque refletir sobre o que ele está dizendo aqui, os desapontamentos da vida, faz você lembrar do foco nesse mundo, do seu foco nesse mundo, do seu propósito. Nós temos o propósito de glorificá-lo. O diabo, ele tem inveja e ele tenta tirar de todas as formas, com todas as forças, o que Deus tirou do diabo e nos deu. O propósito de glorificá-lo. O diabo não tem mais nada a perder. Ele já perdeu tudo. Ele tinha esse propósito, isso foi tirado dele. Ele tenta tirar isso da gente. E só Deus conhece, irmãos, o motivo dos nossos sofrimentos, o motivo das nossas aflições específicas, coisas que doem no nosso coração, que muitas vezes a gente não compartilha, só compartilha com os nossos entes queridos.
mas coisas profundas mesmo, sofrimentos, coisas que a gente não desejou, que quer desejar, aflições, mas Ele sabe, Ele não promete explicar tudo para você. Ele não promete explicar, mas Ele sabe. E Ele sabe também que esse mundo é insatisfatório, e esse mundo ser insatisfatório é útil para nós. É útil saber, o mundo não é a resposta. Vamos olhar acima do sol. O fim está próximo. Mas ele não é comandado por um meteoro. Ele é comandado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele vai perguntar aqui no versículo 12: pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra. Se tem sombra, tem luz. E essa luz dissipa as sombras. O sangue de Cristo fez isso. E agora, o que é que a gente faz? Agora a gente espera, porque nós temos a promessa que não seremos condenados. E enquanto a gente espera, enquanto o meteoro não chega, não o meteoro, né? Enquanto Jesus não voltar, a gente faz o que nesse mundo de sombra? A gente busca a Deus cada vez mais. Viver nesse mundo de sombras é horrível. Graças a Deus que Ele te dá uma lâmpada para viver nesse mundo de sombras. E você pode usar essa lâmpada enquanto você espera. O que é lâmpada para os nossos pés? É a palavra de Deus. É lâmpada porque justamente esse mundo é de sombras. Aqui nós temos vislumbres na palavra de Deus de um reino de luz. Aqui nós temos vislumbres de um mundo sem treva alguma. E é para lá que nós iremos. Então, olhe para cima e espere o Criador. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos encerrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nós te agradecemos pela meditação, pelos louvores, pelas orações. Obrigado, Senhor, por esses momentos ímpares, por mais uma semana na Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem abençoado a nossa IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós te agradecemos porque ela está ferronhamente empenhada em não se misturar com ideologias de esquerda, com ideologias antibíblicas. E muito obrigado porque fazemos parte dessa instituição tão séria, tão comprometida com a Tua Palavra. E se em algum momento, irmão, Senhor, ela se desviar da Tua Palavra, que nós possamos ter o discernimento de entender e seguir a Tua Palavra, porque ela é a nossa lâmpada, ela é o nosso manual de fé e prática. Nos ensina, Senhor, cada vez mais a amar a Tua Palavra, a entender que a Tua Palavra é a saída para os nossos problemas e que muitas vezes ela não vai nos explicar tudo, mas ela com certeza vai nos confortar e vai fazer a gente viver o amanhã. Seguir em frente na Tua esperança, porque aquilo que nos condenava já foi pago na cruz do Calvário. Isso sim é motivo de desespero. Isso sim é motivo de caos. Mas isso já acabou nas nossas vidas. Nenhuma condenação há. Por isso, obrigado pela semana que passou. Obrigado pelos desafios. Obrigado porque estamos aqui. E ser conosco, Senhor, nessa semana que se inicia, nos desafios, nos imprevistos, nos dá maturidade, nos consagra, para que nós possamos enfrentar qualquer problema que venha na Tua Palavra, como exército Teu. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós desde agora e para todo sempre. Amém.